diante disso que a gente tem conversado, é importante a gente observar até que ponto a gente tem algo definido. Porque a gente vai para a escola bíblica, a gente vai para o culto, mas onde a gente quer chegar com a formação dos irmãos? É ir para a escola bíblica por ir para a escola bíblica? É ter a reunião das irmãs só para ter a reunião das irmãs? É ter o evento jovem só para ter o evento jovem? Qual é o alvo? Onde a gente quer chegar? E aí, eu tenho compartilhado com vocês um pouco do que eu dirigi quando era seminarista, quanto do planejamento que eu fiz para a igreja de 2000. Uma das coisas que eu tentei observar é a questão de missão. Para que a gente existe? Para que existe a nossa igreja? E aí é algo que você tem que se perguntar, porque dependendo de o porquê a igreja existe, tem coisa que você não vai realizar nunca. Não tem como você ficar vendendo carros antigos num estabelecimento que foi fabricado para você vender pão. Onde você vai estacionar os carros? Como é que vai ser? Como é que você vai divulgar? Como é que você vai fazer o seu trabalho? E que comprador de carro vai bater na porta da sua padaria? Então é importante ter a ideia da missão. Para que a nossa igreja existe? Para que a nossa organização existe? Qual é a razão de ser? Né? Então isso é bastante importante. No meu contexto, o que eu tinha em mente? A ideia de Mateus 28, 19, 20, que é o quê? Um discipulado continuado. Não é uma coisa porque a gente aprendeu algumas vezes que discipulado tem a ver com aqueles 3 meses do novo crente na classe do pastor. Não. Ali o cara está iniciando, mas discipulado é você estar acompanhando a pessoa. Isso aí é a vida toda, é até morrer. Né? Então, e visando uma qualidade que gera quantidade. A tendência da gente é pensar muito em crescimento de igreja. Pensar no crescimento, quando o crescimento é uma consequência. A gente não tem que pensar no crescimento, a gente tem que pensar na qualidade. Porque se você está numa igreja que ama pessoas, vai fazer de tudo para atrair pessoas e vai fazer de tudo para manter pessoas. Por quê? Por causa dessa qualidade. Agora, se só quer que a igreja encha, mas não ama pessoas nem valoriza pessoas, então, aí, agora não lembro quem disse isso, a pergunta certa não é porque, como eu faço a minha igreja crescer, mas a pergunta é o que eu estou fazendo, ou o que eu estou deixando de fazer, para que a minha igreja não cresça. Ou seja, qual é o obstáculo que eu estou colocando aí? Né? Então, porque se eu tirar o obstáculo, como diz Rick Warren no livro Uma Igreja com Propósito, todo organismo saudável cresce. E aí a gente criou uma declaração de missão, que não basta ter a missão, mas como é que a gente faz para verbalizar isso? E aí eu tinha estabelecido com eles: precisamos alcançar, acolher, acompanhar e ajudar pessoas. Isso tem que acontecer. Se isso não acontecer, não adianta. E quais os propósitos? Colocamos uma igreja que adora em espírito e verdade, baseado em João 4, versículo 23 e 24. Uma igreja que proclama Cristo a todas as pessoas. Não sei se vocês lembram de Marcos 16, 15 e de Pregai. Uma igreja que em que um é verdadeiramente irmão do outro. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 16, fala sobre a importância de nós amarmos os nossos irmãos a ponto de, se for o caso, nos entregarmos por eles. E 4, ser uma igreja de gente útil à comunidade local. A Bíblia fala que é para a gente fazer o bem a todos, principalmente, é claro, aos domésticos da fé, mas dá para fazer o bem a todos. E quais seriam os valores? Bem, enquanto uma igreja batista, precisamos valorizar os princípios batistas, o pacto das igrejas batistas, precisamos valorizar a história dos batistas e, obviamente, prioritariamente, todas as recomendações das escrituras
interpretadas sempre à luz da pessoa e dos ensinamentos de Jesus, inclusive as que os primeiros itens obtirem, né? Lá atrás, princípio, declaração, pacto e história. E respeitar esses valores faz de nós uma igreja batista da Convenção Batista Brasileira. Porque se você é da Assembleia de Deus, você tem um compromisso com a tradição da sua igreja. Como, por exemplo, eu até entendo, o cara que é da Assembleia de Deus é calvinista, mas assim, ele está totalmente fora. Uma coisa é ele ser presbiteriano e calvinista, agora ele ser assembleano e calvinista não tem como, não tem razão de ser, né? Mas ainda mais hoje em dia com esse negócio de internet, a coisa mais fácil do mundo é ter um assembleano calvinista, né? Estou dando um exemplo gritante aqui, eu nunca conheci um, mas deve existir, né? Por quê? Porque o cara não tem compromisso nenhum com a igreja dele. Ele nem vai para a presbiteriana e nem é um assembleano de verdade, né? Então é como, por exemplo, o cara ele é da Igreja Batista, da Convenção Batista Brasileira, mas ele defende o batismo no Espírito Santo como uma segunda bênção. Ou seja, esse cara não tem conhecimento da doutrina da igreja dele. Então, é importante a gente estar atento a esse aspecto, né, de valorizar a nossa igreja, a nossa doutrina, a nossa tradição. E você, como um ensinador e alguém que planejou o trabalho, você precisa, obviamente, fazer alguma coisa para essa conscientização acontecer. Porque se você não fizer isso, o membro da sua igreja ele não vai desenvolver assim, aleatoriamente. Porque a irmã que foi lá, ela está indo lá porque ela quer tirar o filho da droga. O outro irmão, ele está indo lá porque ele quer arrumar um emprego. Tem aquele jovem que está indo porque ele está de olho na namoradinha. Então, assim, como é que eu posso dizer? É você que vai aproveitar a oportunidade, que nem a gente faz com a criança. Você brinca com um aviãozinho, ela está brincando, você está dando brócolis. Deu para perceber a diferença? Então, o que acontece? O cara, ele está indo porque ele quer uma benção. Você não. Você quer ajudá-lo a ser parecido com Jesus. Você não está lá só para pregar, só para cantar, só para não sei o que lá. Você está lá para ajudar na formação daquele cara. E você, como pastor batista, eticamente vai formá-lo dentro, né, dos meandros. Se você é assembleano, se você é presbiteriano, se você é congregacional, o mais ético que você pode ser é sendo leal àquela porta que foi aberta para você e a confiança que foi depositada em você como professor, como líder, como pregador, como pastor, como diácono. Eu entendo que não tem coisa pior do que um camarada que ele, por exemplo, é membro daquela igreja, recebeu a confiança do púlpito ou da escola bíblica e ele ensina assim algo que é contrário àquela comunidade. E aí quando ele vê, daqui a pouco ele sai e leva 1/3, né, do céu junto com ele, né? Então é um negócio complicado. E aí todos vocês aqui já leram, por exemplo, deixa eu ver aqui, só para confirmar, você, Robson, da Silene, eu sei que são batistas. Você é de qual denominação? Batista também? Então, perguntinha básica para vocês. Todos vocês já leram os princípios batistas? Robson, Daisy. Na conversão batista. Isso. Não, princípios batistas. Então, vamos ajudar aí. Robson Leandro, acessa de novo a internet, por gentileza. Isso. E aí, vamos dar um Google aí. E desse também hoje tá com internet. Então, beleza. Digitem no Google assim, Portal Batista. Isso. Gracilene, que está sem internet, escreve, né? Igual antigamente. Portal Batista. Isso. Robson já achou?
Não, perdão, não. Tô falando do Robson que conhece a internet. Tô falando do Robson da Telefunken, não. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Isso, exatamente. Não. Portal Batista. No Portal Batista você tem outras informações. Isso, no Portal Batista você tem a opção de pegar os documentos. E nos documentos você tem declaração doutrinária, mas você tem também princípios batistas e pacto das igrejas batistas. No caso, Robson chegou a achar o portal? Então, se você puder, Robson, pega o link, copia o link e bota no grupo do seminário. Hã? Não. Isso, exatamente. Bota lá. Exatamente. Botou o link. Agora, uma vez entrando, né, no próprio site, você vai ver no site aqueles ícones. Não é bem ícone o nome que fala, que você tem as opções de clicar, e naquelas opções você pode chegar e digitar acho que é a parte institucional. Vocês que estão no Portal Batista, acharam institucional? Daisy, Robson. Isso, tem o institucional. Clicaram no institucional? Institucional. Alguém clicou no institucional? Ou o sinal de internet que está ruim, ou vocês que não estão conseguindo? Ah, não, isso daí aconteceu. Eu, pelo menos, aqui já caiu, e eu não vou nem fazer live no YouTube mais. Agora eu vou fazer aqui no... Não, sim, mas em vez de... Você procurou Portal Batista? Depois que eu entro, tem que procurar o Portal Batista. Isso, Portal Batista. Isso, Portal Batista. Vê se tem a opção. YouTube? Portal Batista no YouTube? Não. Me mostra aqui, rapidinho. Vamos lá. A igreja do sétimo dia? É, a igreja do sétimo dia, Robson. Olha só, deixa eu ver aqui. Convenção Batista. Convenção Batista. Tá. Isso, deixa eu ver aqui. Na igreja conectada. Peraí. Declaração de fé. Peraí. Portal Batista. A página não está funcionando. Deixa eu ver aqui a outra. Deixa eu digitar a Convenção Batista Brasileira, só um instantinho. Deixa eu ver aqui. Convenção Batista Brasileira. Vamos lá, Convenção Batista Brasileira. Deixa eu ver. Beleza. Já achamos a convenção. Agora vamos ver aqui, ó, menu. Tinha que colocar. Isso. Na convenção? Isso, convenção. Menu. Aí, olha lá, educação religiosa. Na educação religiosa tem aquela informação sobre o planejamento. Aí, deixa eu ver aqui, documentos batistas. Pacto e comunhão. Não é. Deixa eu ver. Isso, você clicou em qual ícone para achar os princípios? Está lá no institucional mesmo. No institucional aí tem guardando a extensão de direito
Isso, é que eu não estou achando aqui achei o institucional, exatamente. Aí, isso. Aí, por exemplo, vamos lá. Uma vez que a gente achou o institucional, deixa eu ver, aproveitar que o sinal aqui está no Facebook está funcionando. Isso. E aí, vocês viram isso. Aí, por exemplo, princípios batistas. Vocês vão ver aí que nos princípios batistas nós temos o princípio de autoridade, que é Cristo como Senhor, a questão das Escrituras, né, enquanto palavra de Deus, o Espírito Santo, que é quem nos ilumina para entender a palavra de Deus e identificar as orientações do Jesus da Bíblia como autoridade, né? Então, por exemplo, se você é líder de uma igreja batista e você quer orientar a sua igreja da Convenção Batista Brasileira a ser uma igreja batista, então a primeira coisa que eu peço para você, como líder cristão, é ler os princípios batistas. Não leia enquanto eu estou falando agora, tá bom, gente? Aí é ler os princípios batistas, né? E aí o que acontece? Não, só uma ideia, entendeu? Só uma ideia. E aí nisso, em relação ao seguinte, poxa, quais são os princípios? Quem que manda nessa casa? O princípio de autoridade diz. É Jesus quem manda, mas qual Jesus? O revelado nas Escrituras. Como é que eu vou entender? Iluminado pelo Espírito Santo. Então você tem o princípio de autoridade. Cristo como Senhor, as Escrituras e o Espírito Santo. E aí, você tem também o princípio que trata do indivíduo. O indivíduo ele tem o seu valor, a sua competência e a sua liberdade. Então, se você quer ser um pastor batista, você tem que valorizar o indivíduo. Você tem que entender que ele é competente para aprender as orientações, seja tanto bíblicas ou não bíblicas. Se ele quer adorar a cadeira de fogo do sétimo dia, é problema dele. E se ele, por exemplo, precisa de salvação, você tem que crer que Deus o fez competente para apreender o conteúdo que você vai compartilhar com ele. E a questão da liberdade, se ele não quer, não quer. Agora eu não lembro da música toda, mas minha mãe escutava um samba que dizia: se ela não quer, deixa para lá. E aí, em relação a isso, a questão de você entender que o ser humano ele tem liberdade de consciência. Ele tem o direito de concordar com você e de discordar de você. Ele tem o direito de querer ser batista e de não querer ser. Ele tem o direito de querer ser evangélico e de não querer ser. Eu posso ser contra o casamento de um homem com outro, mas eu preciso respeitar a liberdade dessas pessoas, porque Deus respeita. Deus não manda um raio sobre a cabeça da pessoa por causa disso, e eu quero mandar nisso? Deu para entender? Eu não sei se dá, assim, não sei se dá para vocês perceberem a diferença entre concordar e respeitar. Perceberam a diferença? Concordar por exemplo, a Gracilene pergunta: você concorda com isso? Não. Mas nem por isso eu vou dar patada nela porque eu discordo. Porque ela tem o direito dela de pensar como ela quer. Aí alguém vai dizer: ué, mas o cara vai estar sendo membro na igreja adorando Satanás? Não, há um critério. Ué, você vai para a torcida do Flamengo com camisa do Vasco? Que é confusão. Não cabe um negócio desse, né? E aí é importante tratar da competência, liberdade, né? E competência, liberdade e valor do indivíduo. O princípio da vida cristã. A gente tem como princípios da vida cristã a salvação pela graça, a exigência do discipulado, né? Você não vai se desenvolver automaticamente. Você tem que investir no seu crescimento espiritual. E você, como crente mais velho, tem que investir no desenvolvimento espiritual do cara que chegou depois. A questão do princípio do sacerdote do crente. Cada crente é um sacerdote.
Vamos tirar da cabeça esse negócio de que o pastor é o ungidão da parada. Não é. Desculpa o que eu vou dizer aqui, o pastor faz cocô como todo mundo. É bom a gente ter essa ideia, somos todos barro e sopro. A diferença é que Deus chama cada um para cada coisa. A diferença é que Deus não deu o mesmo dom para todo mundo. A diferença é que Deus tem um ministério para cada um. Mas isso não faz com que um tenha acesso a Deus e o outro não. Isso não significa que Deus fala com a Daisy e não fala com o Robson Leandro. Deu para perceber a diferença? Continuando aqui, princípio da vida cristã, a questão do cristão e o seu lar, dele investir no seu lar, dele ter aquela ideia, né, de assim, o meu lar ele é o meu reino, eu tenho que defender o meu campo de lentilha. Às vezes tem gente que se dedica tanto à igreja, que se dedicasse à família, o que dedica à igreja, a família seria maravilhosa. Entende? Aí aquele caso assim, não, mas é porque, minha esposa é um caso perdido, tá? Não tem um irmão problemático na sua igreja? Você não deixa de trabalhar na sua igreja por causa disso. Você vai deixar de trabalhar na união feminina porque tem aquela irmã candinha, linguaruda, ou língua saudável, aquela língua não gangrena nem pelo decreto. Deus do céu, a mulher tem dor nos ossos, a mulher tem dor na junta, tem dor nisso, naquilo, mas a língua, 100%, passa mal de tudo, menos da língua. E o que acontece? Você não vai deixar o trabalho da igreja por causa daquela irmã. E você vai desacreditar da sua família. É para eles que você volta para casa, quando tudo dá certo ou tudo dá errado, né? Então, a questão do investimento do seu lar. Mas o meu lar é só eu e minha avó. É o seu lar, proteja, é o melhor que você tem. Né? Não, exatamente. Porque a gente tem mania de desvalorizar o que tem por causa de querer o que a gente não tem. Não, filho, valoriza o que tem. Porque se você não valoriza o que tem, quem garante que quando você tiver o que você quer ter, você vai valorizar? Porque quando chegar lá, a insatisfação vai pintar de novo e você vai querer um pouco mais. Não era assim? O cara queria uma namorada e não tinha. Estava descontente de não ter namorada. Aí arrumou a namorada. Aí depois quis mais alguns novos fora. E aí nesse negócio, casou. Aí depois que casou, eu quero um filho. Aí arrumou o filho. Agora eu quero que o meu filho seja mecânico, igual a mim. Ou seja, a pessoa assim, ela está sempre querendo alguma coisa a mais. Aí o filho, por exemplo, cresce, né? Quer empurrar o filho para o casamento. Às vezes não está nem na hora, mas quer empurrar. Aí o filho casou, quero um neto. Entende? Aí quando nasce o neto, eu queria tanto que meu neto aprendesse inglês. Ou seja, as pessoas elas são assim, elas vivem descontentes, né? Então, que tal eu me contentar com o que eu tenho e valorizar o que eu tenho? Se é só eu e a minha avó, caramba, eu e minha avó é a minha família, é o meu lar, né? E assim por diante. E o cristão como cidadão é um princípio, né? Eu preciso me comprometer com o meu estado, com o meu país. Eu preciso ser um bom cidadão, né? E a igreja, sua natureza, seus membros, suas ordenanças, né? A questão do seu governo, a sua relação com o estado, a sua relação com o mundo, né? Por exemplo, o princípio da nossa tarefa contínua, a centralidade do indivíduo. Gente, o céu foi feito para pessoas, não foi feito para o grupo, foi feito para pessoas. É aquele negócio, Deus ama todo mundo, mas para Deus você é tão importante quanto todo mundo. Deus não vê uma multidão, Deus vê você, né? E detalhe, você como líder, legal você ter sua equipe, mas cada um tem que ser tão caro como toda a sua equipe, né? E às vezes a gente está pensando, minha igreja agora tem 2.000 membros, tá? Mas como é cada membro? Como é a vida de cada membro? Como é que está o casamento daquele irmão? Como é que está o crescimento daquela criança? Né? E às vezes a gente não está nem aí para o do Brasil, a gente só está vendo se a casa está cheia, né?
Como está a vida dessa gente que encheu a casa, a gente não está nem aí, né? Pastor, eu quero contar um negócio, eu cometi pecado. Não, não me conta não, irmão, Deus te perdoa, porque não quer botar a mão em cumbuca, né? Não quer saber de nada, vai vivendo, Deus sabe de todas as coisas, Deus te perdoa, te ama e te aceita, né? E por aí vai. A questão do culto, né? A adoração a Deus, o louvor a Deus, a exaltação a Deus, né? Deus tem que ser o centro da igreja, o ministério cristão, a dedicação, o evangelismo. Meu Deus, como é que o cara é membro de uma igreja batista e não valoriza as boas novas e a pregação das boas novas? Missões, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que abraçar missões, porque aquele caso, a gente só está aqui hoje porque alguém evangelizou a gente. Então é bom a gente lembrar disso, né? Mordomia, eu sempre lembro da minha mãe, para de mordomia, né? Só que mordomia aqui é o ofício do mordomo, né? E aquele caso de você ter aquela ideia de que nada é seu, seu corpo não é seu, já que ele é de Deus, você tem que cuidar, você vai prestar contas. Seus filhos não são seus, desculpa dizer isso, tá, Robson, mas sua mulher não é sua, ela é de Deus, né? Então acontece, seus bens não são seus, tudo é de Deus, e a gente às vezes trata as coisas como se fossem nossas. O seu ministério não é seu, daqui a pouco você morre e alguém assume, ou você vai ter que se mudar lá para Paracambi, e não vai dar mais para você, porque aí você cheio de ciúme daquilo ali, não deixa ninguém entrar, não deixa ninguém crescer, até que você é obrigado a sair daquilo e não preparou ninguém, aquela ideia de mordomia, né? E aí a questão do ensino e do treinamento, de passar a bola, gente, passar um legado, alguém vai chegar depois de você, educação cristã, que é o que a gente está fazendo aqui, inclusive a nossa preocupação com o projeto pedagógico, e aí o princípio da autocrítica, eu preciso me autocriticar, a minha igreja precisa se autocriticar, o ministério diaconal precisa se autocriticar, a denominação precisa se autocriticar, entende? Ou seja, nós precisamos nos autocriticar. Agora já reparou? A gente só quer criticar os outros. O pastor reclama da igreja, a igreja reclama do pastor, quando o pastor deveria olhar para si e verificar onde ele tem que melhorar, e a igreja olhar para si em vez de pensar, pensar onde eu preciso melhorar. Eu preguei num culto de jovens sábado passado, eu falei isso. Pensa comigo, meu irmão, se a igreja toda fosse igual a você, se todos os dizimistas da igreja fossem igual a você, como é que a igreja seria? Se todas as pessoas da igreja fossem igual a você, como a igreja seria? Pensa nisso antes de criticar a igreja. Se todo mundo da igreja fosse igual a você, eu confesso, eu ficaria com medo da minha, se fosse todo mundo igual a mim. E aí, diante de uma situação, imagina todo mundo na igreja falando alto. Caramba, Jesus. Aí nisso, tá dando para entender o princípio da autocrítica, né? E aí, eu não sei se deu para perceber, esses princípios ajudam a gente, tá dando para entender? Esses princípios ajudam a gente a interpretar a Bíblia. Por isso que a declaração doutrinária do Batista vai ser diferente da de outras denominações, por causa dos princípios que eles têm um jeito de enxergar a Bíblia. Por exemplo, não existe, como fala o doutor Zaqueu Moreira de Oliveira, a doutrina batista, existe a doutrina bíblica, tanto que várias igrejas acreditam em alguns pontos igualzinho a gente, em outros pontos não, por causa dos princípios que a gente tem, que faz a gente interpretar a Bíblia de uma forma diferente do assembleano, do congregacional, do presbiteriano e do metodista. Então, percebe? Princípio batista, declaração doutrinária. Falei também sobre o pacto das igrejas batistas, lá no institucional, vocês vão ver também a opção do pacto. No caso, botou o link logo do portal lá no grupo, né? No grupo, para não tomar o tempo de vocês aqui, vocês cheguem lá e procurem o pacto das igrejas batistas. Gente, não dá para ler aqui porque não dá tempo, mas olha, a gente promete cada coisa que não cumpre, é incrível. É o pacto das igrejas batistas. Leia. Se eu conseguir ler hoje, antes de dormir e depois que meu filho dormir, porque junto com ele não vai dar, mas assim, se depois dele dormir e antes de eu dormir, se eu conseguir,
Eu gravo a leitura do pacto e posto para vocês. É um negócio assim, de você ficar envergonhado de assim, o que nossas igrejas se tornaram, o que nossos membros se tornaram, o que nossas assembleias de igreja se tornaram, assembleias de convenções e associações se tornaram, quando a gente faz uma promessa como essa do pacto das igrejas batistas. Esse pacto aqui. Dá um Google aí, pacto das igrejas batistas, tá? Oi. Esse pacto aqui é desde o princípio da criação da igreja batista? Não, aí já tem que ver a história do pacto, aí eu já não sei. Então existe o pacto. Exatamente. Nós não honramos, boa parte de nós. A maioria de nós leu o pacto quando foi batizado. Hoje em dia já não é muito tradição não, mas alguns anos atrás, eu peguei essa época, a gente lia quando a gente era batizado, né? E assim, e é incrível ver quanta gente da minha geração não honra essa promessa que fez. Do certificado, é só pegar o certificado e ler atrás. Tá entendendo? Você pode até não ter prometido na frente da igreja, mas está assinado lá. Então honre aquilo ali, né? Então, tá dando para entender? Falou sim, já era. Lembrei do casamento, falou sim, já era. Ih, eu descobri agora que ela tem bafinho. Falou sim, já era. Então, minha gente, gostei da frase, falou sim, já era. Gracilene, vou citar. Então, minha gente, vamos parar por aqui. Mas aí eu volto com aquela questão: onde você quer chegar com a sua igreja, com a membresia da sua igreja? É importante você ficar ligado nisso aí. Beleza, minha gente? Vão com Deus, né? E pense nisso na hora de planejar algo. Você quer levar a sua igreja para onde? Semana que vem vamos falar do operacional. Tá legal? Então, vão com Deus. Até a próxima. É isso aí.